ao bico injetor, a quantidade ideal de combustível a ser injetada e um instante ótimo para isto, visando maior desempenho do motor e redução da poluição atmosférica. Você já sabe que é através da expansão ou dilatação da mistura ar-combustível que o calor se transforma em energia mecânica necessária para mover o veículo. Sabe também que para que aconteça essa transformação de energia é necessário que haja uma centelha e que a mistura se queime. A função principal do sistema de ignição é produzir a centelha alternadamente em todos os cilindros do motor num determinado instante. Aqui estão os componentes básicos do sistema de ignição: chave de ignição, bateria, bobina, platinado, distribuidor, cabos de velas e velas. A chave de ignição aciona todos os elementos que consomem energia elétrica no veículo, exceto alguns equipamentos como relógio, rádio e alarme. A bateria é o agente armazenador de energia. Fique sabendo que a bateria é um acumulador e não um produtor de energia. A bobina é o componente que transforma a baixa tensão da bateria em alta tensão. É a bobina que fornece a alta tensão necessária para que aconteça o centelhamento nas velas. O distribuidor é um componente do sistema de ignição, instalado diretamente no motor. É o distribuidor quem determina o instante em que a bobina deve fornecer a alta tensão para as velas de ignição e também para distribuir a tensão no instante adequado para cada vela. Estas são as velas de ignição, componentes que, após receberem a alta tensão gerada pela bobina, provocam um centelhamento na câmara de combustão do motor. Vamos estudar a dinâmica de funcionamento do circuito de ignição do seu motor. Do polo positivo da bateria sai um fio que vai até a ignição do veículo. Da chave de ignição, o fio vai até o borne positivo da bobina. Do borne negativo da bobina sai um fio que se liga ao platinado. No instante em que a chave de ignição e o platinado estão fechados, uma corrente vinda do polo positivo da bateria passa pela chave de ignição e alcança o borne positivo da bobina. Essa corrente passa pelo enrolamento primário da bobina e sai pelo borne negativo até alcançar o platinado. Durante essa passagem de corrente, a bobina se carrega de campo magnético. No instante em que o platinado se abre pela ação dos ressaltos do eixo do distribuidor, a corrente primária cessa e o campo magnético se desfaz. Uma alta tensão é induzida no secundário, provocando centelhamento na vela. Um condensador ligado em paralelo com o platinado protege esse componente, evitando o centelhamento excessivo entre seus contatos. Esse condensador é responsável também pelo aumento da tensão fornecida pela bobina. A tensão é enviada às velas pelo cabo da bobina, até o rotor no distribuidor, e daí a vela selecionada pelo rotor. No caso da ignição eletrônica, o platinado é substituído por um gerador de impulsos. A unidade de comando, um componente eletrônico, recebe estes impulsos e transmite para a bobina a corrente de indução. Com o sistema de ignição eletrônica, conseguimos considerável elevação na tensão das velas e uma redução bastante grande na manutenção do sistema. Vela suja de óleo significa queima excessiva de óleo na câmara de combustão. Vela suja de fuligem escura significa excesso de combustível na mistura. Uma vela normal tem a porcelana de cor marrom e seus eletrodos apresentam bom estado. Para regular a vela,
Use uma lâmina de calibragem e regule conforme indicação do fabricante. A folga entre os eletrodos é aproximadamente a espessura de uma lâmina de serra. Você conhece os componentes móveis e fixos do motor. Para aumentar seus conhecimentos, vamos montar um motor. Você vai ficar sabendo a ordem de montagem dos componentes, vai saber como eles se ligam e a localização de cada peça. Vamos começar a montagem pela parte inferior do bloco. Os casquilhos fixos devem ser colocados com o objetivo de reduzir o desgaste do virabrequim. Podem ser comprados sobre medida em caso de retífica. Em seguida, o apoio perfeito do virabrequim. As capas de fixação devem ser colocadas e fixadas com o torque correto de aperto, que varia de motor para motor. Os retentores de óleo anterior e posterior ao virabrequim devem ser cuidadosamente instalados. Eles garantem a perfeita vedação do óleo. Observando as instruções de montagem, instale os anéis de segmento nos pistões. Verifique o livre movimento dos anéis nas canaletas. Fixação da biela ao pistão por intermédio do pino munhão. Seu movimento deve ser livre e suave após a fixação. No pé da biela devem ser instalados os casquilhos móveis, com a força do próprio dedo, sem uso de ferramentas. Instalação do conjunto pistão-biela com o uso da camisa compressora dos anéis. A posição do conjunto deve ser conferida antes da instalação. Colocação das capas das bielas que fixam o conjunto ao virabrequim. Instala-se a bomba de óleo. E logo após o cárter, já provido de sua junta de retenção de óleo. No cabeçote, as válvulas de admissão e escapamento devem ser instaladas verificando a hermética vedação da câmara de combustão. Colocação da junta do cabeçote, que absorve as diferentes dilatações bloco-cabeçote, evitando também fuga de gases durante a combustão. O cabeçote é instalado em seguida, e a sequência de aperto de seus parafusos obedecem um caracol de início no centro, expandindo para as extremidades. Todos possuem o mesmo torque. Instalam-se os tuchos e em seguida os pratos de regulagem da folga entre o comando e válvulas. Fixação do comando de válvulas no cabeçote. Colocação da árvore auxiliar, responsável pelo movimento do distribuidor, bomba de óleo e de combustível, e sua respectiva engrenagem de acionamento. As engrenagens do eixo comando de válvulas e do virabrequim só encaixam em uma posição e são fixadas por parafusos. Na polia do virabrequim encontra-se o ponto de referência para a instalação da correia dentada. O comando de válvula também possui referência para a montagem da correia.